Bashar revela por que sua realidade não muda e como hackear o espelho agora. O código-fonte do erro. Você está gritando com um espelho e esperando que o reflexo sorria primeiro. Essa é a falha primária no seu código de realidade. Todo dia você acorda, olha para a conta bancária vazia, para o relacionamento quebrado, para o corpo que não responde, e sua primeira reação é atacar o problema na tela. Você quer hackear o mundo exterior. Quer forçar a matéria a obedecer. Mas aqui está o glitch que ninguém te contou. A matéria não é programável. Ela já é o output final. O arquivo renderizado. Você não edita um PDF depois de exportado. Você volta ao arquivo fonte. A realidade física que você toca, cheira e odeia não é a causa de nada. É o eco de uma transmissão que você enviou há dias, semanas, meses atrás. É o delay do sistema. Enquanto você luta para mudar o reflexo, o universo já registrou sua nova frequência, mas o buffer de processamento ainda está rodando o vídeo antigo. E cada vez que você reage ao vídeo antigo com raiva, medo ou desespero, você reseta o upload. Você cancela o processo de atualização e manda o sistema rodar a mesma fita de novo. Esta não é filosofia mole. É engenharia pura da consciência. E o homem que decodificou esse protocolo não é um guru pedindo fé cega. É uma entidade chamada Bashar, uma consciência multidimensional do futuro, canalizada há mais de 40 anos por Daryl Anka, um californiano que virou interface biológica para download de dados de uma civilização híbrida chamada Essassani. Bashar não veio pregar. Ele veio explicar a física da realidade como se fosse um manual técnico que a humanidade perdeu. A mensagem é brutal e libertadora ao mesmo tempo. Você não está preso em uma realidade sólida. Você está preso em um loop de feedback, reagindo ao eco da sua própria voz. O universo não está contra você. Ele é um espelho neutro, sem julgamento, sem preferências. Ele apenas reflete. Se você grita falta, ele devolve escassez. Se você sussurra suficiência, ele renderiza abundância. Mas o espelho tem um atraso de processamento. E é nesse atraso que você perde a fé, quebra o sinal e volta ao estado default de sobrevivência. A pergunta que define tudo: você está tentando consertar o reflexo ou está consertando a fonte? Porque se você ainda acredita que a solução está lá fora, você está penteando o vidro do espelho e esperando que seu cabelo se alinhe. Você está editando a sombra na parede enquanto o projetor continua rodando o mesmo filme. Este vídeo não é sobre otimismo. É sobre a mecânica brutal de como a realidade realmente funciona quando você para de lutar contra o eco e começa a reprogramar o transmissor. O sistema está esperando. O comando é seu. Mas primeiro você precisa entender a arquitetura. A ilusão da matéria sólida. A matéria não existe da forma que você pensa. Aquela mesa, aquele carro, aquele corpo que você carrega não são objetos sólidos flutuando em um vazio neutro. São hologramas temporários projetados por uma fonte não física. A consciência é o único hardware real. Tudo o mais é apenas software rodando em um campo infinito de frequências. Você não é um corpo com uma alma. Você é uma consciência não física que está projetando a ilusão de fisicalidade para se experimentar de um ângulo específico. Essa inversão não é poesia mística. É a arquitetura literal do sistema. A existência inteira opera em vibração pura. Pensamentos são frequências. Emoções são frequências. Crenças são pacotes de dados vibracionais que definem qual canal de realidade você está sintonizando a cada fração de segundo. A matéria física é apenas energia vibrando em uma taxa extremamente densa e lenta, uma frequência tão baixa que seus 5 sentidos conseguem decodificá-la como sólida. O limiar é exato: 333 mil vibrações por segundo. Acima disso, você cruza para dimensões não físicas. Abaixo disso, você está na zona de densidade onde a ilusão de separação e solidez pode ser mantida. Pense em um projetor de cinema antigo.
A luz passa por um rolo de filme frame por frame, criando a ilusão de movimento contínuo na tela. Sua consciência é o projetor. Suas crenças são o rolo de filme. O mundo que você vê, toca e sofre é a tela. A história parece real, os personagens parecem ter vida própria, mas tudo é apenas luz atravessando padrões estáticos. Tentar mudar a história cutucando a tela com o dedo é delírio puro. Você precisa trocar o rolo de filme. Você precisa mudar o que está sendo projetado na fonte. E aqui está o próximo nível do protocolo. Você não cria realidades do zero. Você não está fabricando novos universos com a força da vontade. Você está acessando, sintonizando, selecionando dentre infinitas realidades paralelas que já existem simultaneamente. Todas as versões possíveis da sua vida, todos os futuros imagináveis, todos os cenários que você pode conceber, já estão renderizados e disponíveis como frames estáticos em um arquivo dimensional infinito. Passado, presente e futuro não são uma linha contínua. São trilhões de snapshots congelados coexistindo no eterno agora. O que você chama de tempo é apenas sua consciência pulando entre esses frames a uma velocidade brutal, criando a sensação de fluxo e mudança. Cada salto te leva para um frame ligeiramente diferente, uma versão paralela microscopicamente alterada da realidade. E a direção desses saltos não é aleatória. Ela é governada pela sua frequência vibracional naquele exato momento. Sua vibração funciona como um dial de rádio. Todas as estações estão transmitindo ao mesmo tempo. Você não cria a música. Você gira o dial e sintoniza a estação que já está no ar. Mude sua frequência, mude o canal. Simples. Brutal. Mecânico. O espelho da realidade é neutro. Ele não tem agenda. Ele não te ama nem te odeia. Ele apenas reflete de volta com precisão cirúrgica a imagem que você está emitindo. Se você vibra a escassez, o espelho projeta a escassez. Se você vibra poder, o espelho projeta oportunidades. O campo da existência não julga a qualidade da sua transmissão. Ele apenas amplifica o sinal que você está enviando e devolve como experiência física. O que você emite é o que você recebe. Não como punição ou recompensa, mas como física pura. Você está jogando um jogo dentro da sua própria consciência. E o primeiro passo para vencer é parar de lutar contra o reflexo e começar a reprogramar o transmissor. Delay do sistema. Por que o espelho não atualiza? Você mudou. Você decidiu ser diferente. Você escolheu a nova frequência, ajustou sua vibração, alinhou sua crença. E então olha para o mundo e nada aconteceu. A conta bancária continua no vermelho. O relacionamento ainda está quebrado. O corpo ainda dói. E sua mente grita uma conclusão letal. Não funciona. Você desiste, volta para a vibração antiga e o ciclo recomeça. Esse é o momento exato em que 99% das pessoas perdem o jogo. Elas ignoram o componente mais crítico de todo o sistema: o delay. A realidade física não é um espelho em tempo real. É um eco. E todo eco tem um atraso embutido. Quando você grita em um cânion, há um silêncio antes do som voltar. Esse silêncio não significa que o som foi perdido. Significa que ele está viajando. A densidade do plano físico cria um buffer de processamento. Um lag inevitável entre a emissão da causa e a manifestação do efeito. O que você está vendo hoje, agora, neste exato segundo, não é o reflexo da sua vibração atual. É o eco da vibração que você estava emitindo dias, semanas ou até meses atrás. Pense no sistema como um streaming de vídeo com 3 segundos de atraso. Você aperta o botão de pause na sua tela, mas o vídeo continua rodando por mais 3 segundos antes de parar. Isso não é uma falha do sistema. É a arquitetura do sistema. O delay existe porque a fisicalidade é densa. A matéria vibra lenta. Ela precisa de tempo linear para se reorganizar, para se ajustar ao novo sinal. E aqui está a razão oculta do delay. Ele é um mecanismo de proteção. Se cada pensamento aleatório,
cada medo passageiro, cada fantasia destrutiva se manifestasse instantaneamente, sua realidade seria um pesadelo caótico incontrolável. O buffer te dá tempo para estabilizar a nova frequência antes que ela se solidifique como experiência. Mas o delay também é o campo de testes onde a maioria falha. Porque durante o atraso, o mundo exterior ainda está projetando a imagem antiga. E a mente física, programada para a sobrevivência, entra em pânico. Ela vê o reflexo velho e interpreta como evidência de falha. Ela não foi projetada para entender manifestação. Ela foi projetada para reagir ao ambiente imediato. Então ela grita: "Viu? Você ainda está quebrado. Ainda está sozinho. Ainda está preso. Pare de fingir. Volte para o que é real. E se você obedecer, você cancela o upload. Você interrompe o processo de renderização e instrui o sistema a continuar rodando o arquivo antigo. Aqui está tendo a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Reagir ao eco com emoção negativa é o mesmo que pentear o espelho. É tentar consertar o reflexo. Quando você vê a manifestação antiga e responde com raiva, frustração, medo ou impaciência, você não está apenas observando passivamente. Você está emitindo uma nova vibração de falta, de dúvida, de desesperança. E essa vibração é imediatamente registrada pelo sistema como o novo sinal a ser refletido. Você efetivamente reseta o processo. Você apaga o progresso. Você dá um comando ao universo. Ignore a mudança que eu fiz. Eu ainda acredito na realidade antiga. Continue mostrando isso. O espelho não tem memória. Ele não se importa com o que você disse que queria ontem. Ele só responde ao sinal que você está emitindo agora. Se agora você está olhando para o eco antigo e transmitindo desespero, o espelho não tem escolha. Ele vai refletir mais desespero. Não porque ele é cruel, mas porque ele é neutro. Ele é fiel. Ele é preciso. A maestria da manifestação não está em visualizar uma vez e esperar. Está em sustentar o novo sinal com consistência implacável, mesmo enquanto o eco antigo ainda está tocando no fundo. É segurar a nova nota enquanto a velha ainda ressoa, até que a velha se dissipe completamente e apenas a nova permaneça. Você não está esperando o universo decidir se vai te dar o que você quer. Você está esperando o sistema processar a mudança que já aconteceu. O delay não é punição. É física? É o tempo que a luz leva para viajar do projetor até a tela. E se você desligar o projetor no meio do caminho porque a imagem na tela ainda não mudou, você garante que ela nunca vai mudar. Protocolo de reprogramação. Como mudar a fonte. Você entendeu a teoria. A realidade é um espelho. O reflexo é um eco. O delay existe. Agora vem a parte que separa os estudantes dos operadores. Como você efetivamente muda a fonte? Como você reprograma o transmissor enquanto o mundo exterior ainda está gritando a história antiga? Bashar não oferece filosofia vaga. Ele entrega um protocolo operacional direto. 3 camadas de ação que transformam consciência teórica em engenharia aplicada. Camada 1. Identificação da crença raiz. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa saber o que está rodando no sistema. A realidade externa é seu scanner de diagnóstico. Ela está mostrando exatamente quais crenças estão ativas no seu código interno. Você não tem dinheiro? Há uma crença de escassez operando. Você está sozinho? Há uma crença de indignidade ou separação ativa. O corpo está doente? Há uma crença de vulnerabilidade ou punição sendo sustentada. O reflexo nunca mente. Ele é brutalmente honesto. A pergunta que desbloqueia tudo é esta: o que eu precisaria acreditar sobre mim mesmo para que essa realidade fosse natural e sem esforço? Não pergunte o que você precisa fazer. Pergunte o que você precisa acreditar. Se você quer abundância sem luta, você precisaria acreditar que o universo é um campo infinito de recursos e que você é digno de acessá-los sem provar nada. Se você quer um relacionamento saudável, você precisaria acreditar que você é completo por si mesmo
e que amor não é escassez, mas excesso. A resposta que surge dessa pergunta é a nova crença a ser instalada. Escreva ela. Declare ela. Torne ela o novo código-fonte. Camada 2. A fórmula da empolgação como bússola vibracional. Agora que você sabe qual crença precisa ser ativada, como você a sustenta? Como você vive a partir dela, em vez de apenas pensar nela? A ferramenta mais poderosa de baixar é a fórmula da empolgação. 5 passos que funcionam como um sistema de navegação quântico. Passo 1. Haja na sua maior empolgação, paixão ou curiosidade a cada momento que tiver oportunidade. Não espere o plano perfeito. Siga o impulso que mais te acende agora. Passo 2. Faça isso com o máximo de habilidade e comprometimento que você tem disponível. Invista-se totalmente na ação, sem meio termo. Passo 3. E este é o portal dimensional. Faça isso com absolutamente nenhuma expectativa, insistência ou suposição sobre qual deve ser o resultado. Você age porque a ação te empolga, não porque você está tentando forçar um resultado específico. Esse é o ponto onde a maioria quebra o protocolo. Eles seguem a empolgação, mas com uma agenda oculta. Eu vou fazer isso porque assim vou conseguir dinheiro, ou vou conhecer alguém, ou vou provar que funciona. Essa insistência no resultado é medo disfarçado de ação. É tentar controlar o reflexo. É duvidar que o espelho sabe fazer seu trabalho. Passo 4. Permaneça em um estado positivo independentemente do que aconteça. O mundo pode não responder da forma que você imaginava. O espelho pode te mostrar algo inesperado. Não reaja. Não interprete como fracasso. Confie que o sistema está te guiando através de um caminho que sua mente lógica não consegue mapear. Passo 5. Investigue constantemente suas crenças. Quando o medo surgir, quando a dúvida aparecer, não a suprima. Pergunte: qual crença eu estou mantendo que está gerando esse sentimento? Então substitua essa crença por uma que esteja alinhada com quem você prefere ser. A empolgação não é um sentimento aleatório. É a tradução física da frequência do seu eu superior. É a voz da sua alma te dizendo: este é o caminho de menor resistência e maior expansão. Quando você segue essa frequência sem tentar manipular onde ela vai te levar, você automaticamente se alinha com a versão de você que já vive na realidade que você deseja. Você para de forçar. Você começa a fluir. E o espelho não tem escolha a não ser refletir esse novo estado. Camada 3. A maestria da indiferença divina ao eco. Você mudou a crença. Você está seguindo a empolgação. Mas o eco ainda está tocando. A conta bancária ainda está vazia. O parceiro ainda não apareceu. O sintoma ainda está lá. Este é o teste final. A capacidade de observar o reflexo antigo sem dar a ele o poder de redefinir sua vibração. Isso não é negação. É discernimento. Você reconhece o eco pelo que ele é. Dados antigos. Notícias de ontem. Um filme que já foi gravado e está apenas terminando de rodar. Quando você vira a manifestação antiga, sua resposta determina tudo. Se você reage com pânico, você envia um novo sinal de medo. Se você reage com frustração, você envia um sinal de impotência. Se você reage com impaciência, você envia um sinal de dúvida. E o espelho, fiel como sempre, vai refletir esses sinais. Mas se você observa o eco com neutralidade, com uma leve curiosidade, e então redireciona sua atenção de volta para o estado interno que você escolheu, você mantém um novo sinal estável. Você diz ao universo: eu vejo o reflexo antigo, mas ele não me define. Minha nova realidade já está em processo de renderização. Eu confio no delay. Meditação, afirmações, gratidão pelo contraste. Todas são ferramentas para manter o foco na fonte em vez de no reflexo. Não use afirmações para convencer a si mesmo. Use para lembrar a si mesmo: eu sou abundante. Não é uma mentira que você está tentando acreditar. É uma verdade que você está escolhendo operar a partir dela,
até que o espelho a confirme. O universo não está testando sua fé. Ele está processando sua mudança. E a velocidade do processamento depende da estabilidade do seu sinal. O comando é seu. Ativação final. Você chegou ao fim do arquivo. Mas o verdadeiro trabalho não está em acumular informação. Está em executar a mudança. Em transformar dados em experiência. Em parar de ser um estudante passivo da realidade e se tornar o operador ativo do sistema. Tudo o que foi dito até aqui não vale nada se você continuar olhando para o espelho e esperando que ele mude primeiro. A física da criação não negocia. Ela não tem piedade. Ela não faz exceções. Ou você é a causa, ou você é o efeito. Não existe meio termo. A verdade brutal que Bashar coloca na mesa é esta. Você sempre foi o criador. Você nunca foi a vítima. Cada circunstância, cada relacionamento, cada crise financeira, cada doença foi um reflexo preciso de uma crença que você estava sustentando, consciente ou inconscientemente. O universo nunca te atacou. Ele nunca te puniu. Ele apenas espelhou. E agora você tem uma escolha que muda tudo. Você pode continuar culpando o reflexo, brigando com o eco, penteando o vidro. Ou você pode virar as costas para o espelho, olhar para dentro e perguntar: qual nova imagem eu vou projetar daqui para frente? Essa pergunta não é filosófica. É operacional. Porque a partir do momento que você entende que a realidade não é sólida, que o tempo não é linear, que todas as versões possíveis da sua vida já existem simultaneamente, você percebe algo devastador e libertador ao mesmo tempo. Você nunca esteve preso. Você estava apenas sintonizando o canal errado. E o dial sempre esteve na sua mão. Você só não sabia que podia girá-lo. Agora você sabe. E com esse conhecimento vem uma responsabilidade inescapável. Não existe mais ninguém para culpar. Não existe mais sorte ou azar. Não existe mais o mundo está contra mim. Existe apenas você e o espelho. E o espelho não tem opinião. Aqui está o protocolo final de ativação. Hoje, agora, neste exato momento. Escolha uma área da sua vida onde o reflexo está mostrando algo que você não quer mais. Não tente consertar 10 coisas ao mesmo tempo. Escolha uma. Olhe para ela e faça a pergunta de ouro. O que eu precisaria acreditar sobre mim mesmo para que essa área fosse exatamente como eu desejo, sem esforço, sem luta? A resposta que vier é a nova crença. Escreva ela. Declare ela em voz alta. Eu sou abundante. Eu sou digno de amor. Eu sou saudável. Eu sou poderoso. O que quer que seja, torne ela o novo código-fonte. Agora vem a parte que ninguém quer fazer. Viva a partir dessa crença, mesmo que o mundo exterior ainda esteja mostrando o oposto. Quando você olhar para a conta bancária e ela ainda estiver baixa, não reaja. Observe. Respire. E diga internamente, isso é apenas o eco. Não é quem eu sou agora. Quando você se sentir sozinho, não entre em pânico. Lembre a si mesmo, eu sou completo. A pessoa certa já está em trânsito na realidade que estou sintonizando. Quando o corpo doer, não se identifique com a dor. Reconheça ela como dados antigos e redirecione sua atenção para a verdade que você escolheu. Eu sou saúde. Eu sou vitalidade. E então, enquanto mantém esse estado interno, siga sua empolgação. Não espere um plano perfeito cair do céu. Haja no que te acende agora, no que te gera curiosidade, no que te faz sentir vivo. Pode ser algo pequeno. Pode ser algo que sua mente lógica julga irrelevante. Não importa. A empolgação é o GPS da sua alma. Ela está te guiando através de um caminho dimensional que você não pode mapear com lógica. Confie nela. Invista-se totalmente nela. E libere qualquer expectativa de onde ela vai te levar. Porque a obsessão com o resultado específico é medo disfarçado. É você tentando controlar o espelho. E toda vez que você tenta controlar o espelho, você perde o alinhamento com a fonte. O desafio não é fazer isso uma vez.
É fazer isso consistentemente até que o eco antigo se dissipe completamente. Até que o buffer do sistema processe a nova frequência e o reflexo se atualize. Isso pode levar dias, pode levar semanas, pode levar meses. O tempo não importa. O que importa é a estabilidade do sinal. Se você mudar de vibração toda vez que o espelho te mostra o eco antigo, você nunca vai sair do loop. Mas se você sustentar a nova vibração com fé radical, com confiança implacável, com a certeza de que a física da criação é infalível, o espelho não tem escolha. Ele vai refletir a nova imagem. Não porque você merece, não porque você foi bom, mas porque é assim que o sistema funciona. Você não está pedindo permissão ao universo. Você não está implorando por uma chance. Você está declarando uma nova realidade e dando ao sistema tempo para processar a mudança. Você é a fonte. Você sempre foi. E agora você tem as ferramentas, o mapa, o protocolo. O resto é execução. O resto é escolha. O resto é você decidindo, a cada segundo, se vai continuar reagindo ao eco ou se vai sustentar a nova frequência até que o eco se dissolva e apenas a nova realidade permaneça. O espelho está esperando. O comando é seu. Não existe mais desculpa. Não existe mais eu não sabia. Agora você sabe. E com esse saber vem o poder. E com o poder vem a responsabilidade. Você vai pentear o espelho ou você vai trocar o reflexo na fonte? A resposta a essa pergunta determina a sua realidade daqui para frente. Escolha conscientemente. Haja deliberadamente. E observe o universo se reorganizar para corresponder ao novo sinal que você está transmitindo. Bem-vindo ao Laboratório da Criação Consciente. Bem-vindo ao canal Mente Autêntica, onde a metafísica vira tecnologia e a espiritualidade vira engenharia. Se essa mensagem ressoou, se algo dentro de você reconheceu a verdade por trás do modelo, inscreva-se. Não porque você precisa de mais conteúdo, mas porque você escolheu entrar no circuito de pessoas que pararam de ser vítimas das circunstâncias e se tornaram arquitetos da experiência. Este não é um canal de motivação. É um laboratório de reprogramação de realidade. O comando é seu. Até a próxima frequência.